Cavalheiros, vamos para mais uma lista. Essa é legal, essa é muito legal. 5 carros, tem vários. A gente conseguiu selecionar 5 carros no modelo Lobo em Pele de Cordeiro, ou também conhecido como 5 carros sabor esportivo, porque hoje é o meme de hoje, né? Então, assim, antigamente a gente falava Lobo em Pele de Cordeiro, aquele carro que por fora parece um carneirinho, por dentro uma besta indomável que vai engolir o mundo, né? E de fato, a minha categoria de carros preferidos. São 5 que a gente selecionou. Na verdade, existem vários momentos da história automotiva que as pessoas ousaram, né? Mas ainda dentro daquela casca de ovo padrão. E sem mais delongas, vamos para os 5. Né? Começando com o primeiro. Na verdade, eu acho que eu devia ter posto esse primeiro por último, mas vamos começar por ele, vai. Então, olhado por fora, cavalheiros, trata-se apenas de mais um Fiat. Um Fiat de proporções mais avantajadas. Seria a plataforma tipo 4, né? Que na Fiat era o Croma, que na Alfa Romeo era 164 e que na Lancia, ou Lancia, se você preferir, era o Lancia Thema, certo? E olhando essa versão específica do Thema que eu selecionei aqui, parece mais um Thema, né? Aquelas linhas mais quadradas, as linhas um pouco mais avantajadas. Olhando de frente, às vezes parece até um Tempra, mas o Tempra era o tipo 3, era uma carroceria um pouquinho menor que a do Thema. E olhando de trás, parece também aquelas lanternas clássicas do Prêmio, se eu não me engano, né? São muito parecidas, né? Mas se você tivesse um olhar um pouquinho mais preciso, você ia notar que as rodas desse Thema de versão especial era diferente e também que ele tinha um spoiler traseiro. E esse spoiler ainda, dá uma olhada, isso aqui era 1980. Esse spoiler ele era elétrico, ele era retrátil. Você acha que o Huayra tinha superfícies elétricas ativas, tá, não sei o que, mano, o Thema em 1980 já tinha algo muito mais legal, né? Tratando-se de um sedã e não de um supercarro. E, na verdade, para olhos mais atentos ainda, se você percebesse, esse Thema tinha um letreiro diferente, um badge diferente. Estava escrito lá 8.32. 8 de 8 cilindros, .32 de 32 válvulas. Em 1980, se você parar para lembrar, o que tinha de motores italianos com essa configuração? A gente tinha na Ferrari o motor da Ferrari 308 GTS, que eu já fiz aqui vídeo no canal, já mostrei para vocês, né? Na sua versão de 4 válvulas por cilindro, o pessoal lá da Thema resolveu ter a brilhante ideia de, pô, e se eu pegasse esse motor de Ferrari e botasse lá num sedanzão de tração dianteira, transversal, né? Assim como a 308, talvez daria certo. E essa brilhante ideia deu muito certo, tanto que eles lançam aqui o Lancia Thema 8.32. Chupa esse petardo, cavalheiros. As linhas aqui sendo desenhadas pelo Giorgetto Giugiaro, né? Olha aqui na frente, né? Isso aqui é muito típico de Fiat. E lógico, os faróis aqui, os faróis de neblina estão mais avantajados. A gente tinha essa grade aqui que lembra um pouquinho aquela frente do Alfa Romeo aqui, né? Mas a Lancia usava esse padrão mais parecido mais de Mercedes, né? Só que a frente, a cortada, as linhas são muito parecidas com o do M64. Olha lá aquela traseira indiscutível de Fiat. A traseira aqui de outro ângulo, do lado a 308 GTB, né, com o motor que aqui está na parte traseiro central e lá no Lancia estava na dianteira. E aqui dá para ver também o spoiler traseiro retrátil. O cara tinha na sua manopla, ele tinha um botão que ele girava e ele podia recolher essa asa, né, para enganar os trouxas na rodovia que não percebiam que esse daqui era um 8.32 e ia tomar benga, né? Então você fala, deixa eu dar uma benga nesse cara. Você vai lá, recolhia, não sei o que é isso. É só um tema, né? Aí você acabou, né? Toma essa, né? Aqui dá pra ver a estrutura do carro. Lá a gente tinha o V8 na configuração transversal. Dá pra ver aqui a caixa de câmbio.
ali o semi-eixo. O V8 ele é originalmente o da Ferrari. Aqui na configuração do tema ele estava produzindo por volta dos seus 200 e poucos cavalos, 210 mais ou menos. E as modificações que foram feitas, a primeira, lógico, a Ferrari nunca vai deixar o seu V8 de virabrequim plano ser instalado em outros carros que não sejam de Ferrari, né? Geralmente quando as Maseratis, os Lancias ou até as Alfa Romeos herdavam os motores da Ferrari V8, eles eram convertidos para um virabrequim cruzado ou um virabrequim cross-plano com os moentes a 90 graus, que muda completamente o ronco do motor. Eles disseram que não, vamos fazer aqui um 90 graus com um curso diferente, porque isso é mais apropriado para um sedã. Balela! Você sabe que o V8 plano tem um ronco muito mais bonito do que o cross-plano. Mas enfim, é um V8 de Ferrari, os caras instalavam lá na frente, ainda tinha aquela temida K-Jetronic. Olha aqui, dá pra ver a linha lateral do carro, né? É indiscutível, parece um Tempra, só que ele é um pouquinho mais largo, né? Aqui a caixa de ar, super avantajada, né? Enganava a trouxa, ó, isso aqui botou até o ícone, o logo da Ferrari no Lancia, né? Aqui aquele interior maravilhoso de italianos, italianos sempre trabalhavam aqui com esses formatos redondos, né? Com os instrumentos voltados para o passageiro, e lembrando que a Lancia seria uma versão de luxo dos Fiat, né? E aqui todo esse couro estendido nos painéis internos do carro, e também essa madeira mais executiva, mais de um sedã bacana. Ali a propaganda de época, né? O carro é puramente um Lancia, mas o motor é algo a mais. Lancia Tema. Nada mal. Então V8 Ferrari lá em cima, a plataforma tipo 4 compartilhada com 64, chroma. E até o Saab 9000 também pegou. Interior luxuoso nessa versão 8.32, mais do que os normais. As rodas que eram diferentes, rodas em pentagrama, que são rodas típicas de Ferrari, né? Ferrari sempre estavam com essas rodas com 5 pontas nas suas diferentes leituras. E os freios eram aumentados também, 290 mm lá na dianteira, se eu não estou enganado. E os amortecedores de época, já com controle eletrônico para inclinação da carreira. Assim, era inesperado você comprar um sedã manual de tração dianteira, e lá na frente tinha um V8 Ferrari, do tipo, quão louco é isso se você parar para imaginar, né? E assim, como os caras faziam interiores bonitos nessa época, pelo amor de Deus. Certo? Aqui está o motor, as modificações que foram feitas, até a Ducati participou da adaptação desse motor para o Lancia, ok? Certo? Dá para ver, esse daqui é uma versão injetada, porque tiveram duas versões, e essa aqui é uma versão com o K-Jetronic, olha aqui, certo? OBS flutuando aqui, bem típico de época, toda essa galvanização dourada, bicromatizado, e Lancia by Ferrari. Temos carros desses no Brasil e eu já tive a oportunidade de inspecionar um deles. Se eu não me engano, tá parado. Então por que o Lancia era esse lobo em pele de cordeiro? É só você olhar para o carro, assim, ó, com exceção das rodas, né, e do visual super quadrado e igual ao Lancia, a maioria dos outros Lancias, a maioria eram 4 cilindros. Tinha as versões aspiradas, versões turbinadas. Chegou a ter o V6 da Alfa em algum dos anos aqui de venda, mas assim, por ser extremamente raro, né? Você tava cruzando com um carro desse lá na rodovia, você ia falar, é mais um Lancia, né? Até o momento que o cara ia lá e abria o aerofólio, e aí o negócio fica sério, né? Com exceção do aerofólio, você ia imaginar que os caras iam botar um V8 de Ferrari na frente ali de um sedã assim? Não dá para imaginar. Então, toma aí o primeiro da lista. Nada mal, o Lancia Tema 8.32. Nada mal. Em segundo lugar dessa lista, nós temos uma espécie de new sleeper, um unexpected, um sleeper, né, que seria um termo que o americano usa para os carros que dormem na garagem,
né? E são utilizados só em momentos muito especiais. Nós temos aqui o Toyota V300 Aristo, né? Uma versão especial do Toyota, já no segmento de luxo. No Japão, esse carro ele era vendido como Toyota Aristo. É lógico que a equipe pegou a imagem de uma miniatura para eu falar aqui do carro. Esse é o nível que eu preciso aqui nesse canal de ajuda. Mas tá aqui, ó, o Aristo agora em uma foto real, no mundo real, né? Nós temos aqui um sedã normal, né? Ele era vendido em versões mais simples, assim como essa que a gente está vendo. Tinha duas ponterias. Fora do Japão, ele era vendido como o Lexus GS 300. E aí começa a clicar algumas coisas na cabeça. Mas peraí, GS 300? Será que a gente estava falando dele? Lógico que a gente estava falando dele. Do 2JZ GTE, cavaleiros, né? Por fora, na verdade esse não é o 300. Ó. O 300 ele tinha aqui as rodas e um simples aerofólio. Essas eram as principais indicações, né? O focinho que vazava pela pele de cordeiro, o focinho do lobo lá, era justamente os spoilers. Spoilers eram coisas bem da década de 90, né? Não necessariamente úteis, mas ali como indicação visual para falar que isso aqui não era qualquer Aristo, né? Porque lá dentro do capô, né, nós tínhamos um 2JZ GTE. Dá para ver aqui a maldade, né? Aquele filtro cônico que não serve para nada, só para captar ar quente aqui do cofre do motor. Aqui eu tenho uma outra foto, né, com o 2JE com a caixa de filtro de ar original, pegando o ar frio lá de fora, né? Só que assim, quero preparar o carro, mas não quero gastar nada. Beleza, comprar lá o filtro cônico do Corvette e põe nesta bosta aí, né? Aqui, muito melhor o original, capta coisa de fora e ainda aqui, ó, areazinha para fazer um servicinho, para trocar o filtro de ar. Nada mal, cavaleiros, não preciso apresentar o 2JZ GTE, mas sim, preciso apresentar, sim. Trata-se do lendário motor do Toyota Supra, né? Motor de 6 cilindros e linha biturbo, que na configuração original produziu seus 276 cavalos teóricos declarados ali pela fábrica no Acordo de Cavalheiros do Japão. A gente sabia que esse carro rendia um pouquinho mais na vida real e miolo forjado, ou seja, era tipo comprar um Supra 4 portas com uma roupagem simples. Olha lá, V300, muito legal que o Aristo tinha aqui, eu acredito que sejam as lanternas de neblina, né? E aqui, lembra daqui, a gente está falando da segunda geração. Chegou a ter o Aristo da primeira geração, no S140, e curiosamente o Aristo de primeira geração, com o 2JZ, teve versões desse carro, ele era desenhado também pelo mesmo Giugiaro, lá da Ital Design, Giorgetto, que desenhou o tema, né? Mas acho que a característica mais marcante do Aristo, né, é a questão ali das lanternas dianteiras com esse formato de Mercedes, eu diria, né, com os ovais assimétricos. Nada mal, cavalheiros. Então, diferente do Supra, que virou uma espécie de lenda, e veja que o powertrain era basicamente o mesmo, o Aristo passou como se fosse aquele irmão da estrela de Hollywood. Sabe quando você tinha lá o irmão do Leonardo DiCaprio? É tipo o Aristo, né? Você não ficou famoso, mas assim, a genética é a mesma, a estrutura é a mesma, você olha no espelho e você fala, pô, esse aqui saiu do mesmo forno, né? Só que 2 portas a mais e não tinha assim pretensões para ser um astro de Hollywood ou um astro do asfalto. Mas não devia nada pro Supra, e ainda carregava 2 pessoas a mais aqui com bastante conforto. Certo? Certo. Terceiro lugar da lista, cavalheiros. Agora nós temos um Ford Taurus, assim, o carro mais mundano que você possa imaginar, que na verdade na terceira geração do Taurus a Ford ousou bastante, trouxe toda essa linha meio que atrasada até aqui do final dos anos 80 dos ovais, né? Dessas linhas, o símbolo da Ford é um oval e o oval é repetido em diversas locais aqui do Taurus, né? Veja como o carro é todo arredondado, a maçaneta é arredondada, o espelhinho é arredondado, até
o vidro traseiro, ele é todo arredondado, isso aqui foi super polêmico na época, e isso poderia se tratar de mais um carro polêmico, um sedã mudando com um motor anêmico, sem graça, mas não, a Ford resolveu ousar e na verdade o Ford Taurus SHO aqui também estava já na sua terceira geração. Nas duas anteriores tratavam-se de motores V6 e nesta geração nós temos um outro motor que eu vou falar daqui a pouco, né? Por fora, o Ford Taurus SHO tinha aqui uns para-choques diferentes aqui na dianteira, as rodas também eram diferentes, né? E percebe aqui a diferença de dimensões entre dianteira e traseira. E por fim, lá na traseira do carro também nós tínhamos ponteiras duplas e o spoiler junto de, na mesma cor da carroceria, os escritos CHO ou Super High Output ou potência super alta, né? Vamos deixar desse jeito, produção de potência, entrega de trabalho super alta, né? Tipo, é um Peralta, você é um Peraltinha. Bom, e aí, cavaleiros, empurrando esse Taurus de terceira geração, na verdade, que nem eu falei, o SHO ele já estava presente nas duas primeiras gerações do Taurus, mas umas versões V6, né? E eu escolhi aqui, na verdade, do da terceira geração, porque eles pulam e ganham mais 2 cilindros, parte de V6 para V8. E isso daqui, cavaleiros, talvez seja um dos V8s mais bizarros da história, certo? Porque ele, na verdade, parte daquela base do Duratec, é um V8 de 60 graus, ok? Da base do Duratec, que ele era, saía o Duratec de bloco de ferro para bloco de alumínio. Ele tinha um sistema extremamente bizarro aqui nas válvulas, né, no duto dos coletores. Se você vê aqui, olhando aqui pelo coletor, né, aqui a gente tem os 2 cabeçotes e aqui a gente tem uma espécie de borboleta, né, para cada uma das válvulas. E esse carro tinha uma espécie de 2 estágios de válvula. Se eu tirar esse coletor bizarro daqui, dá para entender melhor do que eu estou falando. Veja que o bico injetor ele ficava apenas em encontro, né? O spray ia ser feito em apenas uma das válvulas. Aqui na próxima foto isso fica mais claro, né? E a gente tinha um segundo estágio de duto, né? Veja que o diâmetro ele é diferente, né? E é como se tivesse... é como se fosse uma versão daquele coletor da Modena 360 que eu mostrei para vocês, né? Com comprimentos diferentes, dutos diferentes. E eles abrem em 2 estágios, né? O pessoal chamava o negócio de válvula primária e válvula secundária, e a válvula secundária abria conforme a requisição de carga do motor, né? E não era só nisso que o carro era bizarro, né? Além de ser um Duratec com bloco de alumínio, os cabeçotes também completamente diferentes aqui e também únicos para esse projeto. A Ford produzia aqui dos 3.4 litros por volta também dos 230 cavalos, né? Então veja que o Taurus era muito parecido com o tema, né? De 10 anos atrás, né? E a bizarrice continuava. Aqui, esse motor ele tinha um problema muito sério de interferência. Eles deixavam um espaço entre a folga da válvula e o pistão, né? O clearance que a gente tinha aqui, muito justo. De forma que se o motor tivesse algum tipo de problema de sincronismo, se ele saísse de fase, era certeiro que válvula ia bater em pistão e aí isso geralmente causava falhas catastróficas. E aí você vai me perguntar, puxa, será que tinha um motivo para isso acontecer? Sim, na verdade, no esquema de junção ali da engrenagem com o comando, eles não utilizavam uma chaveta ou algum tipo de junção por interferência.
Eles usavam uma espécie de esfera que durante a fase ali de montagem ela entrava em contato entre as duas peças e isso fazia a união das duas. Acontece que o motor ele tinha, devido a vibrações e a desgastes internos, ele estava sujeito a ter uma espécie de folga axial ali do comando que fazia com que essa conexão se soltasse. Muito parecido ali com o que a gente tem no crank hub das M3 F80, que eu já tenho vídeo no canal explicando aqui em detalhes o problema lá. Aqui acontecia algo muito parecido e devido a essa interferência de válvula com pistão, quando saía de fase o motor explodia, o que deixava esses motores, conforme o tempo passava, ainda mais raros. Por fim, o bloco ele era fundido na fábrica de Windsor, na lendária fábrica de motores V8 de Windsor lá da Ford. O bloco era fundido lá, depois ele entrava no transporte e até o Japão e ele era montado pela Yamaha, né? Você vê, né? O Duratec ele foi um motor que teve tantos filhos bastardos, né? A gente já falou tanto do Duratec aqui nos vídeos da Aston Martin. Olha só, o mesmo Duratec virando um V8 e indo lá, não um V12 na Aston Martin, né? Mas virando também um V8 e sendo produzido pela Yamaha, né? Assim do tipo, what the fuck? O que os caras tinham aqui na cabeça, né? Dá pra ver aqui o sistema da engrenagem que eu citei, que era ligado aqui a engrenagem fora, aqui ó, ligada ao comando, né? E esse é um motor extremamente bizarro, né? Mas ao mesmo tempo, olha só que bacana a preocupação com os caras aqui com a fluidodinâmica, né? Uma borboleta apenas, mas dentro dos coletores, mini borboletas para controlar o fluxo do ar e fazer esse motor produzir ele por volta dos seus 235 cavalos, mais ou menos, dos 3,4 litros, instalado aqui principalmente no Ford Taurus Super High Output, ou super entrega de potência, vai? Vamos botar desse jeito. Olha, dá pra ver EGR, dá pra ver aquela tampa de óleo Ford clássica, né? Um motor extremamente bizarro e fez com que o Taurus SHO fosse este lobo meio bizarro e escondidos aí pelas suas formas externas, né? Com exceção aqui das ponteiras duplas lá atrás, um mini spoiler totalmente estranho, assim, do tipo, acho que o mais bizarro da lista, com certeza, né? E não foi o Giugiaro que desenhou, né? Não, seria impossível o Giugiaro desenhar essa bizarrice aqui, né? Em quarto lugar desta lista, cavaleiros, nós temos a deliciosa Saab 95 Aero Wagon, certo? Aqui tratava-se, a princípio, olhando por fora, apenas uma perua sueca, né, para aquele seu intelectual sueco, ou talvez aquele professor de matemática que ia comprar uma perua para transportar a sua família. Mas quando a gente tinha aqui a denominação Aero, tratava-se de uma versão ali esportiva de um carro com um motor também muito icônico. Por fora, uma perua para você transportar bicicletas, certo? Só que se você prestar atenção, devido a algumas mudanças aqui de para-choque e rodas, isso denominava um motor que era maior, mais capaz que aquela versão do 2.0 do carro normal. A versão Aero, na verdade, tinha o icônico B235T. E por que este motor B235T ele é importante? Porque ele é extremamente inovador, certo? Dá uma olhada aqui nele. A gente tem a configuração do carro no motor também transversal, certo? Então, motor dianteiro, transversal. É um 4 cilindros, turbo comprimido. Olha lá, turbina, pressurização aqui se esconde, vai ali por trás, válvula blow-off e entra no motor, certo?
E esse motor, na verdade, ele tem produzia aqui de 230 cavalos a 260 e os seus por volta ali de 350 Nm de torque, certo? De um 4 cilindros, ali no início dos anos 2000 principalmente. O que são números muito impressionantes. Quando esse motor foi lançado, a reaceleração desse carro ali, a retomada entre de 60 km até 150 era mais rápida do que o Porsche Turbo da época, né? E como é que a Saab fez isso, né? Eu sei que a gente aqui no Brasil, a gente não conhece muito, não está muito familiarizado com essa plataforma, mas o que fez esse motor ser muito icônico foi o sistema de injeção eletrônica desse carro, chamado de sistema triônico, certo? Aonde a Saab pegava essa central, né, que monitorava 3 fatores para fazer em uma única central a gestão do motor. Então a gente tinha aqui um cálculo de injeção de combustível, quanto que seria injetado de combustível por um sistema de speed density, né, tendo em vista aqui também o motor ser turbinado. A gente tinha um sistema de controle de pressão de turbina, também controlado pela mesma central, certo? Então não era um sistema mecânico, era a central que tinha um boost controller. E por fim também o sistema de controle de ponto de ignição. E aqui o que a Saab foi uma das pioneiras no mercado a fazer é no sistema de ignição fazer o controle de detonação, que para um motor principalmente turbo comprimido com alta potência é muito importante, certo? Tendo em vista que a gente estava aqui no início dessa tecnologia ali nos anos 90. Então, a Saab reunir tudo isso numa central, numa controladora, era inovador para a época, né? Então eles conseguiram produzir um motor que controlava a pressão, trabalhava com alta pressão e ao mesmo tempo não se explodia em si só, né? Por causa desse sistema de ignição com controle de detonação iônico. Sabe quem que usa controle de detonação iônico hoje em dia? Lamborghini, Ferrari, eu já falei isso no canal, inclusive eu tenho um vídeo do clube de membros aqui que eu explico o que é o controle de detonação pelo sistema iônico. E a Saab, meus cavaleiros, não era Ferrari, não era Lamborghini, ela era uma perurinha, né? Uma piruinha, né? De um professor ali de faculdade, enfim, não muito assim pretensioso para mostrar para o mundo que ele tinha uma bela nave, né? E aí aqui esse motor ele teve várias versões, né? A gente vê aqui, ó, Saab Viggen, né? Que é aquela menção ao Saab Viggen, que foi um caça ali de décadas passadas, muito famoso pelo seu formato de asa delta, né? Outra bizarrice que merecia só a sua própria o seu próprio vídeo, né? Mas aqui é o canal de carros, não de aviões. E no final, o Saab 95 era uma perua extremamente capaz, que andava na frente de Porsche Turbo em alguns cenários de retomada, né? E extremamente tecnológica, considerando todos os motores 4 cilindros turbo comprimidos da época. Aqui que eu mostrei para vocês, essa geração já estava no Trionic 7, né? E é uma belíssima aeronave do asfalto, eu diria, né? Assim, tipo, como assim? Você tá dando sinal para eu passar? Meu amigo, sente a pedrada desta ultrapassagem. Essa é a ideia, mais ou menos. Cavaleiros, por último, se você estivesse vendo esta imagem no seu retrovisor, a princípio, trata-se apenas de um ômega, um omegão, certo? Mais ou menos. Na verdade, eu botei esse carro aqui, mas ele, assim, ele não... aqui é como se o lobo tivesse jogado a pele de cordeiro fora e botasse só um bonezinho, assim, de lã, entendeu? E não estava mais preocupado. Esse aqui, cavaleiros, não é o Chevrolet Ômega que a gente tem aqui, conhece com tanto carinho aqui no Brasil, né? Na verdade, esse também não é o Vauxhall Ômega lá que vendia na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, o Opel Ômega também, certo? O Commodore também era conhecido lá, esse carro lá na Europa. Na verdade, esse carro é o Lotus Carlton.
muito famoso, né? A gente diria, e existem vários indícios que esse carro aqui ele é um pouquinho mais diferente do que um Ômega comum. Aqui no para-choque, nos arcos de roda mais alargados, nesse body kit junto do spoiler traseiro extremamente avantajado, certo? E também daquela ponteira de quadrada, né? Um pouco maior do que você esperava, considerando que isso daqui era um carro de produção. A história desse carro era muito interessante, porque na verdade ele saía da Alemanha como um Ômega, ele embarcava com motor e tudo, tá? Lá para Inglaterra, na fábrica da Lotus, onde esse carro ele era desmontado, né? O que não era utilizado voltava para a fábrica na Alemanha para serem utilizados nos Ômegas normais ainda, que iam ser vendidos. E aí a Lotus pegava aquele motor 3 litros de 6 cilindros do Ômega GSI e dava uma apimentada. Mas assim, não é qualquer apimentada. Eles transformavam esse carro num carro mais picudo do que um 2JZ da Toyota, por exemplo, né? Eles aumentavam a litragem de 3.0 para 3.6, eles forjavam todos os internos ali do motor, adicionavam 2 turbinas Garrett T25, adicionavam aqui um sistema de 2 turbinas do mesmo lado do JZ inclusive, adicionavam um sistema de water cooler da Bear, né? Olha lá, 2 borboletas e trocavam o sistema de ignição e o sistema de injeção também era redimensionado. Tudo isso na roupagem do Ômega, certo? E adicionavam a isso uma transmissão de Corvette ZR1 e também um diferencial modificado, certo? Na soma, cavaleiros, nós tínhamos um carro que em 1990, de fábrica, tinha um 0 a 100 na casa dos 5 segundos. Aqui, numa configuração ali que produzia por volta de 370 cavalos, né, transformavam este sedã, este Ômega, num dos sedãs, no sedã mais rápido ali do início da década de 90. Esse carro ele era tão absurdo e tão capaz que ele acabou sendo um alvo de criminosos que utilizavam, né? Aqui a gente estava antes da época da câmera, né? A gente estava numa época muito mais analógica, né? E muitos dos criminosos utilizavam o Lotus Crown como ferramentas para praticar crimes. Isso porque nenhum carro de polícia da época ali na Europa conseguia alcançar esse cara. Então bastava você ser o cara mais rápido e muitos Crowtons foram adquiridos com esse fim, modificados para produzir ainda mais potência desses 3.5. Aqui a gente já estava falando de assim, 370 cavalos e quase 60 kg-força. Em 1990, assim, tipo, números completamente absurdos que deixam qualquer 2JZ GTE assim no chinelo. Assim, eu preciso falar a verdade, tá? A questão é o seguinte: poucos produzidos, ali por volta de 1000 unidades, esse carro é extremamente raro assim, vendo isso no retrovisor, pô, é só um Ômega, né? Mas não, meu amigo, andava na frente de Ferrari, de Porsche, e esse daqui pra mim era um dos lobos em peles de cordeira, um sedãozão de 4 portas, né? Que andava na frente de muita gente e andava tanto que virou ferramenta aí de criminoso, assim como eu já disse, né? Então, menção honrosa, ainda que esse daqui seja um lobo assim meio que sem vergonha mesmo, né? Que nem eu falei, só botou o chapeuzinho de lã de cordeiro, não tá usando a roupagem completa, né? Tendo em vista aqui esses para-choques todos absurdos, as rodas com talas aqui diferentes, aquele spoiler gigantesco na traseira, né? Aquela ponteira quadrada, enfim, ainda assim é um sedã de 4 portas e deu trabalho para muita gente. Certo, cavaleiros? Então é isso, cavaleiros, uma seleção que a gente fez aqui. A maioria dos carros ali da década de 90, né? Não é à toa, da década gloriosa, onde as montadoras
podiam ousar, não estavam limitados por legislações imbecis, os caras não estavam limitados pelo departamento de marketing, que não sabia porra nenhuma de carro, os caras tinham dinheiro e liberdade para ousar, certo? Esse daqui, lembrando, é um vídeo de lista que a gente grava toda terça-feira. Muitos dos carros que eu mostrei aqui, o Saab, esse motor aqui da Lotus, mereciam vídeos mais técnicos, mas lembrando que os vídeos técnicos eu posto aqui toda quinta-feira faz mais de 4 anos, tá? Era quarta, agora virou quinta-feira. Eles continuam. Então você fala, gostava do Guilherme do Velho Testamento. Ele tá lá toda quinta-feira. E se você quiser, se você é um cara de mente aberta e gosta dos conteúdos diferentes aqui de linhas automotivas, também ali no domingo a gente faz as entrevistas dentro do Talkzão, certo? Então, acho que é isso. Bora para a próxima lista. Vamos gravar amanhã. Considere se inscrever neste canal.